Opa, tudo bom? A história começa mostrando que a humanidade teve 79 tentativas e 850 mil mortes em tentar concluir a Torre do Testes. Com a falha da humanidade em conseguir isso, a extinção da humanidade estava decretada. Após todas as guildas e pessoas assentarem seu destino, lá no andar 48, um desafiante apareceu, e nós já sabemos que é o nosso famoso protista. O número de espectadores sobe, e só aí eu percebi que era um jogo, pessoal. Sério, espero que todo mundo agora morra. Nosso pequeno Supremo Boss diz ao Proto que não sabemos o nome, e por enquanto vai ser chamado Protista. Diz para ele que os humanos não sabem quando desistir, mesmo após perder tantas pessoas. Nosso Protista diz que chegou atrasado porque precisava fazer uns preparativos para fazer um largato cozido. Aí o dragão fica puto, o Protista também, e começa uma batalha super equilibrada, aonde 50% do tempo o nosso Prota bate e 50% do tempo o nosso Boss apanha. Após o nosso Protista dizer que a batalha é anticlimática e que ele consegue prever todos os movimentos de nosso Bozito, o Boss entra em um frenesi e decide mandar seu Supremo, o famoso Hiper Super Ataque Sopra Aéreo. Uau, que medo desse nome, hein? Aí sim, nosso Protista reconhece que não tem como fugir desse ataque, por isso ele usa a habilidade mais forte de todas, a habilidade de ser Prota, que nesse caso aqui se chama Memória do Mundo. E olha, gente, nem é quebrada a habilidade, ela apenas dá a ele uma biblioteca infinita de registros de habilidades. Tradução: além de ele ser um Prota, o cara pode ter qualquer habilidade do mundo. Prota sendo Prota, né? Ele usa o Fogo Infernal e a Lágrimas Negras e combina as habilidades, formando a habilidade Fogo Infernal. E não basta ele ter todas as habilidades do mundo, ele ainda pode criar e combinar para inventar outras habilidades, né? E o maldito do dragão falando que nunca vai ganhar dele com essa habilidadezinha. Se isso é habilidadezinha, eu nem quero ver o que é uma habilidade de verdade. Após a combinação ser bem sucedida e adquirir o sopro do dragão do vazio de rank SSS, que é dita ser como o sopro mais forte do dragão ancião etéreo, nosso Bozito se caga de medo perguntando como um mero humano conseguiu uma habilidade dessa, e pergunta quem raios é o nosso Protista. E que finalmente descobrimos que o nome do nosso Protista é Kang Jin-Yu. E ele diz alguém viciado demais, e revela que não foi a primeira vez que ele matou o nosso Bozito, e que ele é um profissional. Algum tempo se passa e vemos o nosso Prota reclamando que existe alguns jogos de merda, e que o jogo Torre dos Testes estava nessa categoria. E o porquê do jogo estar nessa categoria é porque era impossível de zerar o jogo, e que por mais de 3 anos os Pro tentaram sem parar, aonde o guardião do portal era invencível, a temperatura do Ártico era de menos 60 e todo mundo morria em menos de 1 hora, e o labirinto tinha mais de 10 mil km² de área. E basicamente todo mundo desistiu. Bando de noobs. Ao ponto que o jogo decaiu e quase faliu por falta de players que não jogavam o jogo. Porém, existiam alguns Pro que não desistiram e tentaram zerar o jogo, que era considerado impossível. E obviamente seria o nosso Protista. Após o nosso Protoso conquistar o andar de número 50, o jogo parabeniza dizendo que ele foi a primeira pessoa a conquistar a Torre dos Testes. E o nosso Prota sente que isso era muito divertido e valeu sacrificar fodendo 11 anos da vida dele para isso. Obviamente, tempo super bem usado, eu não faria diferente. O Prota cogita que deveria ter streamado e gravado para postar no YouTube, para farmar uma graninha. Enquanto ele cogita isso, o jogo agradece por ter jogado o jogo teste deles, e que um reboot irá acontecer em 12 horas, e que o jogo de verdade vai começar. Nosso Prota decide deixar isso pra lá, e pensa em deixar a vida de streamer para arranjar um emprego de verdade, já que seu objetivo foi concluído. E se liga no setup do cria. Algumas pessoas dizem que ele deveria arranjar um emprego de lutador profissional, porém ele tá mais preocupado com o dinheiro do que com a carreira. O cara tá preocupado com o dinheiro, se liga no setup do cria. No mais tardar, ele faz uma live comendo para seus 3 views. Nossa, o cara tem mais views do que eu. E ele pretendia anunciar a sua aposentadoria, porém na última hora ele desistiu e pensa em deixar para o dia seguinte para dar a notícia de sua aposentadoria, e decide ir dormir. Logo ao acordar, ele vai postar o vídeo da conclusão da Torre dos Testes, e ele vê a notícia no computador: a Torre dos Testes se tornou realidade. Moleque, agora o protagonismo vai começar. Tudo indica que apareceu dezenas de torres em cada canto do mundo, e o céu ficou vermelho, indicando que era o sinal do começo da Torre dos Testes.
Onde é que eu já vi isso, hein? Aparece uma tela de jogo na frente de cada pessoa do mundo com a seguinte mensagem: pessoal, conclua o próximo andar da torre em 90 dias. Ou vai todo mundo de base? O sistema diz que a atualização da torre dos testes foi completa e que a aceitação da realidade foi grandemente aumentada para as pessoas. Nosso prota não acredita, porém ele percebe que se a torre realmente virou realidade, ele precisa correr e se apressar para conseguir um certo item. Obviamente o item que faz ele ser prota. Porque mesmo o mundo estando em risco de extinção, o prota está animadaço em se tornar um prota na vida real. Ao chegar na cidade, percebemos que ela está um caos. Ninguém sabe o que fazer, pensando em fugir para outras cidades. Porém, a torre apareceu em outras cidades também. Atualmente no país tem total de 30 torres. Enquanto alguns fugiam, alguns malucos e o nosso prota também, obviamente, correm em direção à torre para iniciá-la. Ao entrar na zona, tem um bando de figurantes, que eu não vou gravar o nome porque sabemos que vão de base, e o figurante com poses B10 se encaram. O figurante master vem falar com o nosso protagonista. Resumindo, esse figurante master é dono de uma rede de streaming que pagava pouco salário para todos os streamers, que fez o Prota e alguns de seus amigos streamers desistirem da carreira, e o Prota não gosta dele. É basicamente isso. Como o mundo mudou, o Prota não precisa dar satisfação a ele e dá uma cabeçada. Após dar uma cabeçada no figurante master, o início da torre começa. E do nada surge o fucking manguezal, conhecido como Manguezal da Ganância. E o manguezal que surgiu, ele dá 4 frutos e começa uma corrida para ver quem vai pegar esses frutos para receber os buffs e atributos que cada fruto dá. E começa uma rinha de figurantes que dá porrada pra lá, porrada pra cá. E o figurante master pergunta por que o nosso prota não está indo atrás dos frutos. E o nosso protista fala que para o figurante master, se ele não sabe de nada, é bom que ele cale a boca. Vemos que um figurante pegou uma fruta, concedendo os atributos a ele, enquanto o prota explica que o segredo desse manguezal não são os frutos do pé, e sim o processo sadista e pervertido que vem a seguir. Tradução: figurante vão de base. Após o figurante comer uma fruta do manguezal, o manguezal cria vida e começa a deletar CPF de figurante adoidado. E quanto mais fruta comem, mais o monstro fica forte. O figurante diz que já morreu aqui mais de 50 vezes e começam a fugir e que não lembravam porque já fazia tanto tempo que não jogavam um jogo. Porém, um homem fica lá parado. O nosso protista, é claro. E quando o figurante master vai fugir também, o nosso prota convence a ele a ficar, dizendo que o verdadeiro prêmio do evento só pode ser obtido assim que se come todas as frutas. O figurante master aceita e diz ao prota se ele tem um plano, e ele diz que sim. Ele diz que eles precisam correr ao mesmo tempo de lados opostos. Se eles correrem isoladamente, o CPF deles será cancelado. Quando eles começam a correr, é óbvio que o figurante vai tentar algo, e fica parado e o prota vai sozinho, sendo o alvo do monstro e servindo de isca. Porém, esse era um plano do prota, que já sabia que o figurante ia ficar parado e que o monstro tem um padrão de ataque. A pessoa que está mais longe é o alvo do monstro. Tradução: figurante master, CPF cancelado. E agora começa aquele X1 equilibrado do prota contra o monstro, onde 50% do tempo o prota esquiva e 50% do tempo o monstro erra o ataque. Até que o monstro acerta um ataque em si mesmo e revela seu núcleo, o qual é o prêmio verdadeiro, e para isso acontecer, o prota precisa esquivar em ângulos exatos para fazer o monstro se auto-atacar. O manguezal entra em frenesi e começa a dar um monte de galhada no nosso prota, e o prota percebe que não vai mais conseguir esquivar, porém se defender é perfeitamente possível. E mesmo sendo a vida real, ele percebe que não precisa ter pânico ou medo, porque isso é algo que ele já enfrentou inúmeras vezes antes. Que sabe todos os padrões de ataque, porque ele é um profissional. Aquela famosa luta equilibrada começa novamente, onde 50% o prota... Não, gente, é brincadeira. O manguezal ataca nosso prota com borboletas do sono, onde nosso prota tampa a respiração para não inalar o pó que elas jogam no ar. E agora, o protinha tem um tempo limitado para lidar com o inimigo. Após uma sequência de esquive contra golpes, nosso protinha consegue chegar no núcleo e arrancar o orbe do manguezal, aonde o sistema avisa que ele foi o primeiro a derrotar o manguezal da ganância, e a sua conquista será gravada no Hall da Fama. E o sistema lhe pede um nome para ser cadastrado, mas o protinha não quer ter sua identidade revelada por ser um ex-jogador profissional. Porém, o sistema precisa de um nome, então nosso protinha escolhe um nome:
e seu nome é. E se vocês querem continuação dessa obra ou recomendar alguma, deixa nos comentários. Não se esqueça de dar like, se inscrever e tchau. Brincadeirinha, pessoal. Porém, o protagonista se recusa a dar suas informações pessoais para o sistema, mas o sistema não aceita confidencialidade completa. Então, o sistema dá uma máscara de mosaico e altera a voz do protagonista a ser usada, assim escondendo sua verdadeira identidade e seu nome. E seu nome fica sendo desconhecido.